Mas, irmãos, a paz do Senhor, na noite deste dia 21, dessa sexta-feira, vamos trazer mais uma reflexão para abençoar a tua vida. E hoje nós queremos falar sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Então vamos lá. E o título é Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como o título diz, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Então, nesta noite, a nossa reflexão é sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, baseado somente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, não. Há vários textos. E eu quero, meus amados irmãos, especialmente, eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo, ou algumas pessoas, né? Não vou dizer assim muitas, né? Algumas pessoas vão ver esse vídeo, ou seja, pelo WhatsApp, que vamos mandar o link, pelo YouTube, né? As pessoas vão entrar lá no canal Sandro Ornelas, porque eu gravo os vídeos, as reflexões aqui e mando para o YouTube e gravo no celular da minha esposa. Então, o canal Sandro Ornelas. Algumas vezes eu tenho que gravar no meu celular, então é o canal Hélio Ornelas. Então, alguns vão assistir lá no YouTube, são inscritos no canal, né? E sabem lá quando recebem. E outros vão ver também no Facebook, porque lá eu coloco para alguns amigos meus que eu não tenho no WhatsApp, para que também possam ver as reflexões, possam ser abençoados através dela, que é esse o objetivo. Mas o principal é falar aos membros da minha igreja. Eu sou o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina Jacatião do Caxias, na Congregação Jardim Santa Marta Belford Roxo, na Congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Recentemente, até numa quinta-feira, eu preguei sobre esse assunto, sobre a volta de Cristo, lá na Congregação Nova Campinas. Então, qual é a posição da Igreja Metodista Pentecostal? Assim, aliado a muitas denominações, principalmente na área pentecostal, nós somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas. Pastor, o que significa isso? Eu vou falar rapidamente, porque nós queremos explicar mais o texto aqui lido. O que é uma coisa pré? Uma coisa que vem antes. Pastor, mas existem outras ideias? Existem. Existe pós-tribulacionista e pós-ministra. Algo que vem após. E hoje, mais recentemente, quando digo hoje, há alguns anos, algum tempo, surgiu uma versão sobre a tribulação chamada os mid-tribulacionistas, ou seja, o meio. Então, rapidamente, só para você entender o que nós cremos. E é principal, vou falar mais sobre o tribulacionismo, sobre a tribulação. Nós cremos, essa é a visão, e eu digo isso aqui com bastante satisfação. Tive a oportunidade de estudar com grandes homens de Deus no Instituto Bíblico Pentecostal, um seminário que atendia a todas as denominações, pessoas de todas as denominações ali podiam estudar, mas era direção da Assembleia de Deus, com o saudoso, que foi por antes fundador e diretor, pastor Lourenço Olson, né? O nome dele seria Lawrence Olson, ele era sueco,
e americano de origem sueca, né? Mas ele gostava de ser chamado de pastor Lourenço. Eu estudei com outros grandes homens de Deus e a linha de pensamento era essa, como é também a nossa linha de pensamento. Bom, o que é isso, pastor? Nós cremos que a situação do mundo vai piorar. O anticristo, como nós já pregamos aqui numa reflexão de 2 Tessalonicenses, o espírito do anticristo já opera no meio da situação, né, no meio deste mundo, das coisas que aí estão, nesse sistema corrompido que estamos em nosso meio. E quando o tempo de Deus chegar, tudo é o tempo de Deus, seus propósitos, o Senhor arrebatará a sua igreja. E quando ele arrebatará a sua igreja? Antes da grande tribulação. Quase todos creem que haverá uma grande tribulação. A Bíblia diz várias vezes isto. Várias vezes isto. Diz que haverá uma tribulação na terra. Essa tribulação, segundo nós entendemos, ela terá 7 anos. 3 anos e meio serão de paz, prosperidade, muita coisa boa neste mundo, porque o anticristo virá com solução para tudo. Solução para as enfermidades, problemas econômicos, guerra entre as nações, tudo vai ser uma maravilha. Ele vai governar de alguma forma este mundo e trazer uma suposta paz. Lembra-se que lá em Jeremias está escrito, quando disserem paz, 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 haverá repentina tribulação. Então, depois de 3 anos e meio, ele vai querer governar como Deus, colocar o seu trono no templo de Israel, que vai estar, de Jerusalém, que vai estar reconstruído, e os judeus não vão aceitar isso, e o Senhor então vai mandar as suas pragas. Eu já falei isso recentemente aqui, como está escrito lá no Apocalipse, e depois, no final da tribulação, o anticristo, então, o falso profeta e o dragão, que é Satanás, vão se reunir para tentar destruir Israel. E quando eles forem para lá, haverá a batalha do Armagedon, em que os judeus vão clamar mesmo pelo Messias e Cristo virá com a sua igreja, que já foi arrebatada, com os anjos, e na batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e o dragão, Satanás, será preso por 1000 anos, e o Senhor, então, instaurará o seu reino milenial, que está profetizado em Isaías, está profetizado também no Apocalipse. Eu esqueci de falar no início, né, que eu falei de várias linhas. Ainda existe uma linha sobre o milênio. Eu falei de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mas ainda há uma linha chamada amilenista. E que linha é essa? É uma linha que não crê no milênio literal. Ela não crê que haverá esse milênio. Nós cremos que haverá um milênio, e assim pregamos e assim anunciamos. Mas por qual ênfase aqui, pastor? Primeiro, a ênfase do texto, eu vou entrar nela, e depois eu vou falar, talvez, porque certamente haverá tempo, de algo mais sobre a volta do Senhor. Então, nós somos pré-tribulacionistas. A igreja será arrebatada antes da tribulação que virá sobre essa terra. Vamos aqui o que Paulo disse neste texto. Paulo ensina sobre a volta de Cristo em vários textos, em várias passagens, a várias igrejas. O que Paulo ensina? Veja bem, meu amado irmão, eu vou comentar aqui. Nesse texto específico havia uma dúvida específica dos Tessalonicenses. Lá na carta 15 aos Coríntios havia uma dúvida específica dos coríntios. Em outros textos, Paulo explica para outras igrejas, em outras situações, como João fala na revelação do Apocalipse revelado pelo Senhor. Enfim, vários textos vão falar sobre a volta de Cristo, sobre a grande tribulação, sobre o milênio. Bom, e qual a nossa perspectiva? A perspectiva é que aquelas pessoas já tiveram dúvidas, e era normal que tivessem, né? Eu já falei aqui, já expliquei para os irmãos. Jesus veio, pregou a palavra, o texto que nós tínhamos é o Antigo Testamento. Depois da morte de Cristo, depois de um tempo, é que os evangelistas escreveram os evangelhos, alguns apóstolos escreveram as cartas, mas esse texto só passou a ser considerado inspirado por Deus para validade para toda a igreja, depois da morte do último apóstolo João, quando os pais da igreja fizeram vários concílios, reuniram-se, por causa das heresias que entraram no meio da igreja, e definiram, então, esse texto como o cânon sagrado, e chegou até nós hoje. Bom, então aqueles homens precisavam da orientação dos seus líderes,
quando haviam dúvidas. Paulo não foi um apóstolo que estivesse com Cristo na sua vida aqui na terra, mas o Senhor apareceu a ele e revelou muitas coisas e mostrou a ele muitas coisas que ele pôde doutrinar a igreja. Então ele começa dizendo assim, não, eu quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorante? Para nós brasileiros, a gente pode ignorante aquele cara que é um cavalo, que responde mal, que grita com as pessoas, que não sabe falar. Nossa ideia de palavra, de vocabulário, é isto. Mas ignorante, basicamente, é aquele que ignora, aquele que não sabe alguma coisa, aquele que não tem o conhecimento. E no caso aqui, eles eram ignorantes, ou seja, não tinham conhecimento, não sabiam sobre o quê? Sobre os que já dormiam em Cristo. Dormir aqui é uma palavra que fala muitas vezes no Novo Testamento. Dormir aqui é ter morrido. Dormir aqui não é como algumas seitas ensinam, chamado sono da alma. É importante falar isso, antes de continuar o texto, dizer o seguinte, nós também não acreditamos que morreu e o homem fica ali dormindo sem conhecimento de nada. É só na ressurreição que novamente ele vai. Não. O homem está consciente. Pastor, onde isso se baseia para dizer disto? Se baseio na história de Rico e Lázaro. Não vou nem entrar, já preguei aqui sobre isso. As nossas Bíblias falam em parábola. Achamos que não, e como título, não é o texto. O texto não fala parábola. Lá em cima de parábola do Rico e Lázaro. Quando Jesus contava uma parábola, ele dizia, certo homem, certa mulher, certa pessoa. Jesus não citava nomes, mas ali ele cita Rico e Lázaro e cita também Abraão. Mas, sem discutir parábola ou não parábola, o Senhor não contaria uma história que fosse real e fictícia, que não servisse para o doutrinamento da igreja. E lá ele diz que Lázaro e Abraão estavam conscientes depois da sua morte. Então, a consciência, não há sono da alma, não existe sono da alma. Então, eles tinham dúvida dos que dormem, que é dos que já morreram. Dormir aqui não é sono da alma. Eu quero colocar isso bem para os irmãos. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Quem não abraçou a fé cristã e não crê na ressurreição final, na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, qual a esperança que ele tem? Veja bem, há certos grupos que pensam numa reencarnação. A Bíblia diz, o homem morreu uma só vez e depois vem o juízo. O que é reencarnação? Morre, vai para o mundo dos espíritos, se aperfeiçoa, volta aqui, paga de novo todos os erros que fez, e aí, se não for bom de novo, vai de novo para o mundo dos espíritos, até quantas vezes ficar bom. Mas basicamente é isso. Veja bem, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Se eu aceitei ele, os meus pecados foram perdoados, seja o pecado que eu tenha cometido. E agora, quando eu morrer, se eu morrer tendo aceitado a Cristo como Salvador, eu vou para o céu. Não há um lugar intermediário. Outros acreditam no nirvana, numa contemplação e tal. Não, nada disso existe. A Igreja Católica acredita num purgatório. Você morreu, não foi suficiente bom para ir para o céu, e nem suficiente mal para ir para o inferno, você vai para o purgatório, um lugar intermediário, onde as pessoas aqui na Terra vão fazer coisas que vão conseguir tirar você do purgatório e levar para o céu. A Bíblia nunca diz isso, a não ser nos livros que a Igreja Católica coloca, que são os apócrifos, que eles chamam de pseudo-canônicos, nós chamamos de apócrifos, os acréscimos do Antigo Testamento, que nem os pais da igreja aceitaram como Bíblia Sagrada. Então, nós não os aceitamos e não cremos naquilo que ali está escrito. São livros de valor histórico, mas não de valor teológico, de valor inspirativo de Deus. Então, no resto de Gênesis e Apocalipse, em nenhum momento fala de purgatório. Quem dormiu, quem morreu em Cristo tem uma esperança. E ele vai assim, olha, eu não quero que você ignoreis para que você não fique triste como os que não têm. E aí ele continua. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Jesus morreu,
ressuscitou e foi para o céu. Os que morreram em Cristo estão conscientes no terceiro céu, o paraíso, como Paulo teve a visão lá, ele explica no 2 Coríntios capítulo 12, ele foi ao terceiro céu, viu palavras inefáveis que não é lícito falar, e ali estão aguardando o momento em que Cristo virá. E aí ele explica aqui, eu não vou nem ler o texto, eu vou explicar para você sem ler. Quando Cristo vier, quem morreu em Cristo? Vamos dizer que Jesus volte hoje. Então, os crentes estão vivos. Aqueles que estão servindo o Senhor, muitos estão vivos. Em qualquer momento que ele vier, haverá igreja e haverá cristãos no mundo. Mas haverá também aqueles que já morreram. Aqueles que já serviram o Senhor e já morreram. Todos esses, de todas as épocas anteriores à volta do Senhor que morreram, eles ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitam, e recebem, eles ressuscitam, num corpo glorioso. Paulo explica isso muito bem na primeira carta aos Coríntios 15. A coisa material vai ressuscitar em glória, o corruptível incorruptível, e nós, os que estiveram vivos, porque quem são os nós que estiveram vivos? A igreja que estiver viva no dia de Jesus voltar. Seremos transformados, receberemos este corpo glorioso. Porque nós estaremos vivos. A carne e o sangue, Paulo explica isso em Coríntios 15, não poderá herdar o reino dos céus. Não herdará o reino dos céus. Então, nós seremos transformados. E todos subiremos ao encontro do Senhor. Ele diz isso claramente. Dizemos, pois, esta palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para vir do Senhor não precederemos que dorme, porque o meu Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, já expliquei, já li, e vou só retomar uma situação com você. Haverá voz de arcanjo, trombeta de Deus, e a igreja será arrebatada. E aí na terra, pastor, ficarão pessoas que não entenderão a princípio, alguns entenderão, porque infelizmente, meu amado irmão, aí eu faço um apelo para você que é servo de Deus. E para você até, de certa forma, eu vou fazer um apelo primeiro para que são servos de Deus. Você que é membro da Igreja Metodista Pentecostal Pastoreio, você que é membro de uma igreja evangélica, vai ouvir esse vídeo. Veja bem, meu amado irmão, a Bíblia diz lá em Mateus 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aconteça o que acontecer, problema que vier, a dificuldade que vier, o que acontecer na tua vida, continue firme com o Senhor. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar. Ele não marcou uma hora. Eu não tenho como me preparar especificamente pensando, Jesus vai voltar no tal dia, de tal mês, de tal ano. Não há esta possibilidade. O que eu sei é que ele vai voltar. E ele voltando, eu preciso estar preparado para que eu seja arrebatado. Porque a promessa é que estaremos para sempre com o Senhor. Já expliquei, vou explicar de novo o que acontecerá. A igreja é levada pelo Espírito Santo até a presença do Pai, o nosso penhor, todos nós que aceitamos a Cristo temos o Espírito Santo, levará a nós a presença do Senhor. Haverá primeiro o tribunal de Cristo nas nuvens, que é o tribunal das obras. Prata é ouro, prata é pedra preciosa, madeira parifênio, as obras serão chegadas pelo fogo. Depois virá as bodas do Cordeiro. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Isso está especificado em vários textos da Bíblia Sagrada. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Pastor, posso mais perder minha salvação? Não. De maneira alguma. Mas o meu apelo é o seguinte, infelizmente, a Bíblia deixa claro isso. E nós queremos dessa maneira também. Eu quero deixar claro para você. Nós não cremos em predestinação fatalista, ou seja, você está marcado para ser salvo e outro está marcado para ir para o inferno. Não cremos em salvo uma vez, salvo para sempre. Ou seja, você está salvo, aconteça o que acontecer, você não vai perder a sua salvação. Nós acreditamos em livre-arbítrio. Nós somos da linha arminiana. Mas não vou entrar
profundamente nisso, até por falta de tempo e não porque o assunto hoje é a volta de Jesus e a escatologia. Nós acreditamos que o homem tem livre-arbítrio. Por isso dizemos agora em Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é todos que aceitaram a Cristo que vão ser salvos. Porque muita gente vai abandonar. Aquele que tiver de pé, olha que não cai. Há vários textos na Bíblia que diz. Então, você pode se desviar. Pensando nisso, vigie, porque se você, na volta de Cristo, não estiver preparado, lembra das virgens loucas e das virgens prudentes? Jesus contou a parábola. Haviam 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 não estavam. E veio o momento de abrir lá a festa, as 5 que estavam preparadas entraram, as outras 5 não puderam entrar. E outras parábolas mais que Cristo contou várias vezes isso. Várias palavras que ele disse. Veja bem, acontecerá a grande tribulação, e a grande tribulação será muito difícil. Pastor, o senhor pode me dizer mais alguma coisa? Veja bem, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Espera aí, consolar com o quê? Que Jesus vai vir e eu vou receber um corpo glorioso. Se eu já tiver morrido com Cristo, eu vou receber um corpo glorioso, vou ressuscitar com um corpo glorioso. A voz da canja eu vou ouvir, a trombeta de Deus, vou subir e vou estar para sempre com o Senhor. É isso. Ou será que Paulo queria dizer, consolai-vos, porque a tribulação vai vir, o anticristo vai fazer todas as besteiras e você vai estar aqui para participar disso. Olha, o anticristo vai colocar uma marca em você, se você não vigiar. Meu amado irmão, certamente não é esta palavra. Eu vou dizer para você, um dos textos, não é o único texto, pastor, é o único texto na Bíblia que o senhor se baseia para dizer que a igreja não vai participar da grande tribulação? Não, meu amado irmão. Não é o único texto, mas eu vou te dizer. Preguei aqui recentemente, falei sobre a questão do ao que vencer, pregando em Apocalipse 2:11, e a questão das igrejas. Mas veja bem aqui, Apocalipse 3:10. Igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E, pastor, aqui está falando que vai nos guardar da hora da tentação que vai vir sobre a terra. Então, como é que alguém pode me pregar, alguém pode me ensinar, alguém pode querer me dizer que eu vou passar pela tribulação? Vou ler mais um texto para você. 2 Pedro 2:9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Como é que alguém pode achar que a igreja vai passar pela tribulação? Outros textos, meu amado irmão. Então, quero deixar claro para você, principalmente a minha ovelha, mas outros irmãos também que creem na palavra, que entendem isso, que nós cremos, que a palavra diz, e cremos baseado no estudo do Joãozinho, no estudo do Pedrinho, no estudo da Mariazinha, em alguma coisa que vimos na internet. Ela viu na internet lá, alguém falou, isso. Não. Cremos que está escrito na palavra. Lógico que alguns homens estudiosos estudaram isso e teceram ideias teológicas. Eu quero dizer aos irmãos, e até vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Eu li um livro, certa vez, só sobre isso. Pré-tribulacionismo, pré-milenismo, tudo isto. Infelizmente, eu emprestei esse livro a alguém, não sei quem foi. Essa pessoa não me devolveu o livro. Eu tentei, algumas vezes depois, que eu não guardava o nome do livro, achar e não achei. E o autor do livro, ele teceu todos os pensamentos, aonde está na Bíblia, o que as pessoas creem, porque as pessoas creem baseado em texto da Bíblia, meu marido. O sujeito não crê no pós-tribulacionismo só porque ele acha que é. Não, tem texto lá que ele olhando, ele realmente é. Pastor, qual a diferença? Nós lemos, entendemos, estudamos, entendemos que o que nós defendemos é a maneira correta de ser. E só na última página do livro
Esse irmão, autor do livro, ele dizia: eu sou pré-tribulacionista e pré-milenista. Ele não tentou levar a pessoa a um entendimento. Quero dizer outra coisa para você. Cuidado, meu amado irmão. Internet ou televisão, qualquer outro lado, pessoas que vêm falar com você. Um versículo só, que parece que defende uma ideia, você tem que estudá-lo com base no contexto bíblico. Por isso precisamos, primeiro, não só estudar a Bíblia, temos que orar. Orar, pedir a Deus a sabedoria. Pode-se ler bons livros evangélicos, mas esses livros não serão maiores nunca do que a Bíblia Sagrada, entendendo que as promessas do Senhor estão aqui para nós. Cristo prometeu, o Senhor prometeu. Paulo diz aqui: consolemos com essas palavras. Vamos consolar por participar da tribulação? Por o anticristo querer dominar a minha vida? Não. Consolai-vos é porque eu vou ser livre disso. Antes que essas coisas todas venham acontecer, o preparativo está aí, meu amado, não resta dúvida. Os preparativos para a vida do anticristo, para as coisas que vão acontecer, estão aí acontecendo. Nós vamos sinais aí acontecendo, não vamos negar isso de forma alguma. Mas quando estiver no ápice de tudo isso acontecer, o Senhor vem e leva a sua igreja. É uma promessa dele e nós cremos piamente nisto. Consolar, e vou deixar a palavra para você. Pastor, qual a palavra principal que o senhor deixaria para nós hoje aqui? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Fique com a palavra de Deus. Fique com aquilo que a Bíblia ensina. Creia no que o Senhor te prometeu. São palavras do Senhor para... É tempo de ficar assustado. Tem um coronavírus aí, eu vou ficar desesperado. O que está acontecendo, pastor? Não sei não. Não, meu amado irmão. O crente não deve ficar desesperado. O crente simplesmente deve se preparar. Ele deve orar, ler Bíblia, jejuar, ouvir bons hinos evangélicos, estar presente na igreja, comungando com os irmãos, perdoando aqueles que te ofendem, porque precisamos perdoar. O Senhor disse lá em Hebreus: seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Enfim, fazer as ordens que o Senhor deixou. Aí você está preparado para a volta de Jesus. É isso que nós temos que estar. Não tem que estar preocupado com isso, com aquilo outro. Tem que me preocupar com a minha vida espiritual, com a minha comunhão com o meu Deus. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu vou orar por você nesta noite, pedindo a bênção ao Senhor. Pai amado, Pai querido, que esta é a tua palavra, as tuas promessas, e nós cremos nela. E cremos, Senhor Deus, que o importante é estarmos preparados. Precisamos estar preparados. Cremos também que o Senhor nos livrará dessa tribulação que virá sobre essa terra. E não será fácil, Senhor Deus, pelo que diz o Apocalipse e tantos outros livros da Bíblia. Senhor Deus, nós temos que estar preparados. Se tivermos que sofrer pelo Senhor Jesus, sofremos. A Bíblia diz: se sofremos com Ele reinaremos. Se tivermos que renunciar, precisamos estar prontos para renunciar. É isso que diz a tua palavra, Senhor. E possamos ficar firmes. Não são os problemas da vida. Não é a doença, o problema, a pandemia, o desemprego, outras coisas que podem nos afastar do teu amor, Senhor. Nós temos que estar firme e constante contigo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, crendo na tua palavra, pois a tua palavra nos renova a cada dia. Nos abençoa, nos dá a tua graça, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.